Partindo agora para as 5 primeiras posições do Euro Ranking na semana. Em quinto lugar está a equipe da Inter de Milão. Exatamente, a Inter venceu mais um jogo aí, cara. Foi 1-0 para cima da Fiorentina com um belo gol de cabeça do Lautaro. Um gol que de cabeça é muito difícil fazer, com um ângulo bastante fechado ali no escanteio, né? E com esse gol do Lautaro aí que deu mais 3 pontos. Aliás, que jogador é o Lautaro Martinez, tá fazendo uma temporada brilhante. Sempre bom lembrar também que depois a gente ficou sabendo que ele jogou a Copa lesionado no sacrifício. Então, aquele lance lá do bagre de ouro na Copa do Mundo que ele ganhou aí, teve justificativa, né? Teve justificativa. A temporada dele é brilhante. Cara, pior que tu sabe que, assim, tem muita gente que só assiste Copa do Mundo. Se você for ver posts no Instagram e no Facebook, cara, o que tem de tiozão falando mal do Lautaro Martinez, esse aí é ruim com força, esse aí é horrível, é podre, não sei o quê. Tipo assim, pros caras, a carreira do Lautaro inteira se resume ao que eles viram na Copa do Mundo. Se o cara assistiu só a Copa, realmente não tem como ter tido uma impressão do Lautaro, porque realmente a Copa dele foi tenebrosa. Isso que é tá ligado? Porque essa galera comenta sobre futebol, sobre os jogadores de futebol europeu sem assistir futebol europeu, baseado apenas no que eles veem na Copa do Mundo. Tipo assim, cara, é muito doido como a Copa do Mundo é uma parada gigantesca, porque dependendo do que o jogador faça na Copa do Mundo, ele vai ditar os próximos 4 anos de opiniões sobre ele. Uhum. Tipo assim, as pessoas vão passar 4 anos... As pessoas, assim, o grosso da população, que é... A maioria das pessoas, elas não acompanham futebol europeu, essa aqui é a verdade. Aqui no Brasil, obviamente lá na Europa, ok, é outra coisa. Mas assim, o grosso... Como o grosso da população não acompanha futebol europeu, então, cara, se um jogador ruim faz uma Copa absurda, ele vai passar 4 anos sendo elogiado. E se um jogador bom, um jogador top, faz uma Copa ruim, ele vai passar 4 anos sendo tratado como bagre. É só tu ver. O que mais exemplifica isso aí é a forma como o brasileiro trata o Alisson. Como se o Alisson fosse um goleiro merda, tá ligado? Exatamente isso. Mas continuando aqui, o Lautaro fez o 124º gol pela Inter de Milão, igualando o número aí de Maurito Icardi. O Lautaro, cara, tem tudo pra se converter numa lenda da Inter, né? Porque ele tem cara de que é um cara fiel, ele ama a Inter, renovou, não quer sair e tal, acho que vai ficar por muito tempo aí. E a Inter, com essa vitória, aproveitou um tropecinho aí da Juventus, né? E acabou chegando na liderança novamente com 54 pontos, um a mais que a velha senhora, detalhe que a Inter tem um jogo a menos. E o próximo jogo... Aí, meu irmão, é que o pau vai torar, beleza? Porque nos últimos 5 jogos a Inter tem 5 vitórias, incluindo vitórias contra times importantes como Lazio e Napoli na Supercopa Italiana. Aliás, o título da Supercopa Italiana também pra Inter, né? E também o jogo contra a Fiorentina que eles ganharam. E na próxima rodada do Italianão, se preparem aí, meus queridos, dia 4 de fevereiro, Inter e Juventus, já uma espécie de final antecipada quase, né? O que o Allegri vai tentar ganhar esse jogo de 1-0 não tá no gibi. 1-0 gol de canela do zagueiro Gatti aos 95. Mas vai ser um jogo bem interessante pra gente assistir. Tu tá ligado que tu seria mais feliz se torcesse pra Juventus, né? No fundo eu torço. Tu tá ligado que eu já fui muito... Já gostei muito da Juventus quando eles eram underdog naquela época ruim, antes dos 9 campeonatos seguidos. Naquela época lá que eles estavam mais fraquinhos. Finalzinho da passagem do Del Piero e tal. Aquela época lá eu gostava da Juventus pra caramba, pô. Na real, não tem nada contra a Juventus, cara. Não tem nada contra a Juventus. A Série B, não foi? Não. Aí tu exagerou. Eu não tenho nada contra a Juventus, só não gosto do Rabiot. E o Alegre às vezes me faz ter vontade... Isso, cara? Vontade de não... O que o Rabiot te fez, irmão? Vontade de não assistir mais futebol, né? Às vezes o time dele aí faz isso aí. Mas a Juventus melhorou recentemente, tá? E isso aqui nem é sobre a Juventus, é sobre a Inter. Vai ser um jogo bem interessante. Aliás, mês de fevereiro tá vindo aí com Inter e Juventus. Tá vindo com Real e Atlético, parte 4. E tá vindo com Bayern contra Bayern, Leverkusen. Então, comecinho de fevereiro vai ser brabo demais, beleza? E depois tem o mata-mata da Champions. Rapaz... Mas eu já vou logo avisando. Se o Real... Cara, depois das minhas tuitadas violentas, que quando o Atlético Madrid eliminou o Real Madrid, se o Atlético Madrid perdesse esse jogo pro Real Madrid... Eu estou fora do Eurocast. Seguinte, tá bom? Estou fora das redes sociais, estou fora de tudo. Eu vou num retiro, vou lá na ilha do retiro fazer um retiro. Eu não apareço nem a pau, cara, porque o que eu gastei naquela semana que o Atlético Madrid eliminou o Real Madrid, os caras vão me... Ixi, o que vai ter de marcação no Twitter lá, nossa. Tá, por falar em marcação no Twitter é o seguinte, cara, a gente tá falando da Inter de Milão, a gente mal falou deles. Comenta um pouquinho sobre a Inter, por favor. A culpa é sua, começou aí a falar mal do Rabiot. Eu vi esse jogo da Inter, tá? Inter e Fiorentina. É um jogo um pouquinho xoxo da Inter, né? Porque eles fazem 1-0 ali no primeiro tempo e depois é só bagaceira, meio que não vale ressaltar que o jogo a Inter ali. jogando sem Barella e sem Çalhanoğlu, hein?
Tava os dois suspensos, se eu não tô enganado. Exatamente. Çalhanoğlu disparado o melhor meio campista deles na temporada, fazendo uma temporada absurda. Não conseguiram fazer o 2-0, desperdiçaram algumas chances boas. O Arnautovic entrou de novo muito mal, como sempre, né? Impressionante o Arnautovic, cara. Ele até ia fazer um golaço. Quem que é o Arnautovic? A bola sobra pra ele na área. O bad boy austríaco. Pô, tem que vir sempre com o adjetivo, Olha aqui, né? essa parada de bad boy austríaco, eu peguei do Rodrigo Bueno, que ele falava isso do Arnautovic, pra você ter noção. Na época que o Arnautovic jogava no Stoke City, na época que eu comecei a acompanhar futebol europeu, lá 2015, 2016. Todo jogo do Stoke City que eu ia ver, tava lá o Arnautovic e o Rodrigo Bueno tava comentando. O Rodrigo Bueno falava, esse aí é o bad boy austríaco, né? Porque dizem que ele é o Ibrahimovic da Áustria, uma coisa assim. Ele sempre falava isso, cara, uma parada bizarra. Mas enfim, o bad boy austríaco chegou a fazer um golaço contra a Fiorentina, que a bola sobra pra ele, cara, ele dá uma limpada de futsal, aquela penteada na bola. O cara da Fiorentina passa batidaço. Aí ele chuta no contrapé do goleiro e faz um golaço, mas aí tava impedido. O Arnautovic, além de ruim, ele é azarado. É impressionante um negócio desse, cara. E depois disso, a Inter foi se complicando no jogo, a Fiorentina foi crescendo e saiu o lance do pênalti, né? Que até eu acho que o Pedro já fez até uma menção nesse programa. Que é o pênalti que o Gonzalez, ele vai bater, e ele vai bater naquele estilo da paradinha, né? Que você vai bem devagar, espera o goleiro definir o canto, o goleiro define e você rola do outro lado. Mas ele foi devagarzinho, o Sommer não comeu o papo dele, não comeu a conversa dele. Ele chutou bem fraquinho e o Sommer só deu aquela caídazinha básica ali, encaixou a bola. Cara, esse tipo de pênalti, quando dá errado, é patético, cara. Assim, acho que o torcedor, especialmente, ele fica... Porque o torcedor, se o jogador ele for perder pênalti, pelo menos ele quer que o cara solta a bica, tá ligado? Que a bola bata na mão do goleiro e vá sair lá fora do estádio. Quando o cara perde pênalti batendo desse jeito, deve... Nossa senhora, é irritante pra cacete. Isso mas aí, assim, é só tu lembrar tipo do... É só lembrar daquele pênalti do Pato, mano, que marcou a carreira dele no Corinthians. Foi uma cavadinha escrota, mas se o goleiro cai pro lado e a bola entra, meu irmão, o que sai no outro dia? Pato, sangue de gelo, com cavadinha linda, não sei o que lá. O goleiro ficou parado, a cavadinha foi na mão do goleiro, aí, cara, o bicho foi ridicularizado. Ele é ridicularizado por esse pênalti até hoje, mano. Tanto cavadinha quanto esse estilo de batida, é assim, o Jorginho mesmo. O Jorginho ficou super famoso por causa daqueles pênaltis de puladinha dele, que ele dava o pulinho, o goleiro caía estatelado no chão e ele rolava a bola no outro lado. Aí todo mundo na época falava, nossa, o Jorginho bateu com nojo, o Jorginho é nojento, meu Deus, que batida. Aí quando ele começou a perder esses pênaltis, que os goleiros começaram a manjar, aí virou a coisa mais patética do mundo, porque toda vez que ele perdia um pênalti, a galera caía em cima dele. Esse brigou pela bola de ouro em 2021, esse nojento, ridículo, esse pulha, tá ligado? Começaram a... cara na internet por causa disso. Mas enfim, o Nico Gonzalez perdeu o pênalti de maneira ridícula, de maneira patética, deveria ser preso. Um cara desse deveria passar a semana inteira dele no quarto, não deveria nem treinar essa semana, de tão patético que foi o pênalti que ele bateu. E aí depois a Inter conseguiu seguir o resultado e saiu com a vitória. A Inter aproveitou o tropeço da Juventus, a Juventus empatou nessa rodada contra o Empoli, inclusive quase perdeu, porque a Juventus faz 1-0, depois tem um jogador expulso. Aliás, ela tem um jogador expulso ainda antes. Tem um jogador expulso, o Milik. Aí faz 1-0, tava segurando, mas aí o Empoli conseguiu empatar e depois ainda quase virou. Agora a Inter pode praticamente colocar a mão na taça, porque se eles vencerem a Juventus, eles colocam já 4 pontos de vantagem. Aí se vencerem o jogo a menos, colocam 7. E aí, meu irmão, pra Juventus tirar 7 pontos dessa Inter vai ser difícil. Exatamente. Também queria ressaltar só uma coisa bem rapidamente, é que a torcida da Inter está maravilhada com o goleirão Yann Sommer. Os torcedores não conseguem acreditar que eles venderam o Onaná por foi quanto? 40, 50 milhões, né? Pro United. Por aí. E trouxeram o Sommer na pechincha ali. E eles estão muito felizes, o Sommer tá pegando bastante aí. E são 13 clean sheets na temporada, já acho, né? É uma doideira. Sabe que o Sommer fez a mesma coisa do Neuer, né? Ele fez o pênalti e foi lá e pegou. Aliás, ele quase matou o jogador da Fiorentina. Ele saiu pra dar um soco, acertou um porradão na cara do maluco. Ficou meia hora lá sendo atendido no campo. Então tá aí, parabéns ao Sommer aí. E em quarto lugar do nosso Euroranking nós temos o time do Real Madrid, exatamente, que venceu o Las Palmas aí fora de casa. Palmas pro Real Madrid por essa vitória de virada. Tomou o gol do Javier Muñoz e depois virou com um lindo passe do Camavinga pro Vini, que mandou uma assistência de canhota muito, muito boa, né? O pé fraco, entre aspas, dele aí. E depois o Tchouaméni entrou em campo, era 80 minutos de jogo e com 83 minutos ele tava fazendo gol da vitória já, de cabeça, 2-1. Uma vitória do Real aí, que teve também a estreia do Arda Güler em La Liga, né? O nosso querido... a joia turca aí, que passou muito tempo lesionado, agora tem entrado aí nas competições. E ele poderia ter feito o primeiro gol dele pelo Real Madrid, cara, porque no último lance do jogo, o Rosselló deixa o Arda Güler na cara do gol. Ele domina mal pra caceta a bola e acaba desperdiçando a chance.
Exatamente. E com esse gol do Vini Júnior aí, ele chegou a 11 na temporada pelo Real Madrid. Tá a 1 do Rodrigo, que tem 12, e tá a 7 do Bellingham, que tem 18. E é bom dar tempo ao tempo, né, rapaziada? Eu vi muita gente criticando o Vini por alguns jogos recentes aí. Que isso, cara. O cara passou grande tempo... Olha a minutagem. Olha a diferença de minutagem dele pro Bellingham e pro Rodrigo. Exato. Ele passou muito tempo lesionado também. Dá tempo ao tempo aí. Na hora que ele pegar o ritmo 100% de volta, ele vai voltar a voar, não tem a menor dúvida. Então tá aí, parabéns pro Vini Júnior. E com isso, o Real Madrid segue ali na cola do Girona, né? Tá com um jogo a menos, vale lembrar, 54 pontos contra 55 do Girona. Os últimos 5 jogos do Real são 4 vitórias e uma derrota, aquela pro Atlético. Falando bem sincero, eu não vi o jogo, né? Vi só os melhores momentos. Teve lances polêmicos, porque, caraca, a quantidade de gente falando que o jogo foi roubado aqui nos comentários tá meio impressionante, velho. Eu também não vi o jogo, mas o lance polêmico é um pênalti. Uma jogada que um jogador do Las Palmas vai dominar a bola, ele dá um toquinho e o Ceballos chega, dá o tranco nele. Aí ele cai no chão, o juiz mandou seguir, o VAR mandou seguir, o Florentino Pérez mandou seguir, todo mundo mandou seguir. Pra mim foi pênalti, mas enfim, eu não entro muito nessa questão de polêmica de dizer que é roubado, não sei o que, não gosto de entrar nisso não. Não vi o jogo, mas mais uma vitória boa do Real Madrid de virada, né, cara? Impressionante como o Real Madrid, os caras saem atrás do placar, você já pode considerar que eles vão vencer, porque é impressionante como esse time vira jogo, né, cara? É uma parada bizarra. E o Vinícius Júnior, cara, pra mim, claro que os holofotes da temporada estão no Bellingham, mas pra mim o Vinícius Júnior segue sendo o melhor jogador do Real Madrid, cara, porque é impressionante como, mesmo com tantos problemas físicos, cara, ele teve 2 lesões musculares nessa temporada que ele não tá acostumado a ter, e mesmo assim, ele voltou muito bem, tá sendo decisivo em praticamente todos os jogos, né? Eu acho que esse é o 3º ou 4º jogo seguido que ele faz gol, alguma coisa assim. E sempre gols importantes, né? Na rodada passada fez o gol de empate contra o Almeria e agora fez o gol de empate contra o Las Palmas, né? 2 jogos que o Real Madrid estava sendo derrotado e ele vai lá e faz o gol. Teve até uma chance de gol que ele perdeu nesse jogo, né? Que acho que ele recebe uma bola do Toni Kroos, se eu não me engano, domina, tenta dar por cobertura, acaba chutando pra fora, mas depois ele finaliza muito bem quando recebe o passe do Camavinga. E depois o gol de cabeça do Tchouaméni aí, Tchouaméni que tá fazendo uma excepcional temporada. O Real Madrid agora vai fazer um jogo a menos que ele tem, né? Que se eu não me engano esse jogo a menos, cara, é lá da época da Supercopa, se eu não tô enganado, que as equipes ali que foram jogar a Supercopa não atuaram em La Liga. Esse jogo a menos é contra o Getafe, fora de casa. Então se o Real Madrid vencer o Getafe, ele assume a liderança do Campeonato Espanhol, né? Vai igualar o número de jogos do Girona, e se vencer assume a liderança. Aí depois ele tem o derby contra o Atlético de Madrid, que pra mim o Real Madrid vai ser bem favorito pra vencer, porque vai jogar no Santiago Bernabéu, eles é quem estão disputando o título do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid não está. E aí, se confirmarem a vitória contra o Atlético de Madrid, eles vão chegar para enfrentar o Girona, caso o Girona vença o seu jogo do próximo final de semana, que se não me engano é contra a Real Sociedad. Aí eles vão chegar numa situação de, se vencer o Girona, praticamente acaba o campeonato. Praticamente acaba. Especialmente se o Girona tropeçar antes. Né, se tropeça na próxima rodada e chega já baleado para enfrentar o Real Madrid no Bernabéu, cara, vou te falar, viu? O Real Madrid realmente pode selar esse campeonato já, né, nesse confronto direto que vai fazer contra o Girona. Porque assim, vale dizer, a única derrota do Girona em La Liga foi contra o Real Madrid, lá na Catalunha, por 3-0. Ah, verdade. Então, no Bernabéu agora, cara, vai ser 500, viu, meu irmão? Vamos então para a 3ª colocação do nosso Euro Ranking, que está aqui sendo ocupada pelo time do Bayer Leverkusen. O Leverkusen, olha, eu tenho coisas fortes para falar sobre o Leverkusen. Tropeçou contra o Borussia Mönchengladbach, tá em 0-0. E a temporada, que é brilhante, é maravilhosa, é quase perfeita, ainda assim deixa eles a apenas 2 pontos do Bayern de Munique na Bundesliga, o que é uma situação muito complicada, porque pra tu ganhar do Bayern que não tá bem, mesmo assim tu tem que ser, não pode ser quase perfeito, tem que ser perfeito. É uma doideira o que acontece na Bundesliga atualmente, né? Com esse 0-0, o Bayer Leverkusen continua sendo o único time invicto aí das 5 principais ligas. Inclusive, eu acho que é das 7 principais, né? Porque o PSV acabou perdendo na temporada agora recentemente na Copa da Holanda. Então acredito que é o único invicto das 7 principais ligas, se eu não tô enganado. E os caras aí, cara, estão tendo um retorno complicado nessa volta da Bundesliga, porque é o seguinte, a gente elogiou bastante o poder deles de arrancar vitórias em momentos difíceis, como foi no jogo contra o Augsburg, vitória nos acréscimos do segundo tempo, contra o RB Leipzig, vitória nos acréscimos do segundo tempo. Só que agora contra o Borussia Mönchengladbach, essa vitória não veio, cara, não veio. Foi 0-0, o Bayern de Munique já está colado.
E aí o que acontece que eu vi, né, o que aconteceu nessa partida aí e fiquei preocupado. Na minha cabeça, esse jogo contra o Borussia Mönchengladbach mostrou que o Bayer Leverkusen não vai ser campeão da Bundesliga. E eu vou explicar por quê rapidamente, resumidamente. Os caras fizeram a primeira metade de temporada brilhante. Só que agora, passou aquela fase de tipo, pô, que início ótimo, nossa, que bom trabalho do Xabi Alonso. E agora existe uma pressão pra ser campeão. Os caras estão na liderança, uma campanha muito boa. Só que a pressão, ela muda a mentalidade dos jogadores, ela altera nossos graus de confiança. E tu pode ver no jogo contra o Borussia Mönchengladbach que os jogadores do Leverkusen estavam assim tremendo. O Wirtz pega e perde gol, claro, chuta muito fraco. O Frimpong tem 2 bolas na cara do gol que ele perde. A segunda é inacreditável, o cara demorou 50... Ele tava muito na dúvida, será que eu chuto, será que eu faço o quê? Demorou 50 anos pra chutar, perdeu o gol, foi desarmado. E o próprio Grimaldo teve uma hora que ele pegou a bola na frente do gol. O Grimaldo dessa temporada já fez quase 10 gols, né? Certamente teria a capacidade de meter aquela bola no ângulo ali. Ele manda lá na arquibancada. O Bayer Leverkusen produziu bem, porém perdeu muitas chances claras e em alguns momentos eu achei que os caras estavam nervosos. E essa que é a parada, essa que é a diferença. Uma coisa é tu atuar como, pô, um azarão que tá ali jogando bem, vamos pra cima. Outra coisa é, pô, vocês têm que ganhar de qualquer jeito porque o Bayern de Munique tá forçando nas suas costas. Eu acho que eu vi sinais preocupantes ali de que eles estão um pouquinho sentindo a pressão. E a gente sabe que o Bayern de Munique mesmo mal vai carregar. Vai carregar, vai ficar perto. Então se o Leverkusen é mais uma tropeçadinha, meu irmão, um abraço. E vale lembrar que no começo de fevereiro agora tem confronto direto. Então vamos ver como é que vai ser, mas depois desse jogo contra o Borussia Mönchengladbach eu perdi um pouquinho da fé, tá? Tô torcendo pro Leverkusen ser campeão, porque ninguém mais aguenta o Bayern de Munique. Pô, ninguém mais aguenta. Sinceramente, alguém tem que tirar o título dos caras, mas não tô botando mais tanta fé, não. Esse jogo do sábado aí foi tudo lascou, cara. Eu não vi nenhum. Mas aqui, eu peguei os números aqui. 75% de posse de bola do Bayer Leverkusen. Muita coisa. Gols esperados. 3 gols esperados do Bayer Leverkusen. 28 finalizações, sendo que 9 foram no gol. Então, assim, foi um amasso. Pelo menos estatisticamente foi um amasso. Eu tô aqui com os números do SofaScore, tá? E eles não terem ganhado depois desse amasso, cara, é preocupante. Especialmente porque se você pegar os últimos resultados do Bayer Leverkusen, cara, eles têm uma vitória. Pô, contra quem foi, cara, que eles venceram com o gol do Palacios no último lance? Foi esse jogo que eles retornaram agora contra o Augsburg. Primeiro jogo na volta da Bundesliga. Venceram o Augsburg por 1-0 com o gol do Palacios no último lance do jogo. Venceram o Leipzig por 3-2 de virada também com gol nos acréscimos. E agora empataram em 0-0 com o Mönchengladbach. Sendo que se você pegar antes da pausa, era na só Bundesliga, ele já só a favor. Exato. E tiveram esse empate aqui contra o Leverkusen, mas, por exemplo, é 3-0 contra o Frankfurt, 4-0 contra o Bochum, 5-1 contra o Molde. Aí teve um empate contra o Borussia Dortmund, que ok, faz parte, tá no planejamento. 3-0 contra o Bremen, 4-0 contra o União Berlim, enfim. Várias vitórias tranquilas. Então esse pós-pausa deles realmente tem sido meio conturbado, porque às vezes assim não é nem tão questão de desempenho. Eu acho que o único jogo realmente que eles jogaram pior com o adversário foi contra o Leipzig. Porque o Leipzig jogou melhor, acabou não vencendo por coisas de futebol, faz parte. Então, assim, você empatar em 0-0 dentro de casa, sendo tão melhor que o seu adversário, cara, é preocupante. Porque, assim, desde o começo da temporada, eu tenho falado, é muito difícil o Bayern Munique perder a Bundesliga. Muito difícil. Desde o comecinho da temporada que eu tenho falado isso. Porque, assim, não basta jogar bem. Você tem que fazer uma competição perfeita. O Bayer Leverkusen está fazendo uma temporada simplesmente perfeita e, mesmo assim, os caras não dependem só de si para ser campeão, né? Quer dizer, eles até dependem porque vai ter o confronto direto. Mas o Bayern de Munique também depende. Se o Bayern de Munique vence o confronto direto, o Bayern de Munique assume a liderança. Então é muito difícil, cara. É muito difícil. Mas eu acho que uma coisa que o Bayer Leverkusen ainda pode se apoiar é que o Bayern de Munique não faz uma temporada satisfatória, não tem um desempenho satisfatório, não tem um time que passa segurança. Então, por conta disso, eu acho que eles ainda... E o jogo é em casa, né? O confronto direto vai ser na Bayer Arena. Então, eles têm ainda boas chances de serem campeões, mas começa a dar uma preocupada. Agora a gente fala sobre o segundo colocado no nosso Euro Ranking, que é o time do Manchester City. Exatamente o Citão mais uma vez voltando perto da liderança do nosso ranking, que venceu aí o nosso querido time do Tottenham Hotspur por 1-0 lá no estádio do Tottenham, com um gol bastante polêmico aqui, né, do Ake, uma bola que sobrou pra ele depois de uma disputa entre Rúben Dias e Vicário. Esse lance aí acabou rendendo uma vitória pro Manchester City, que era foi muito difícil, porque, pra quem não sabe, o City tinha um histórico tenebroso contra o Tottenham, principalmente lá no Tottenham Hotspur Stadium, né? O City sempre ia lá, nunca conseguia fazer um gol e sempre saía derrotado, praticamente, né? Então, chegou até aquele momento em que o Guardiola brincou assim, né?
Se o City vencer a Tríplice Coroa, qual que é o seu próximo alvo, Pepe? Ele falou, marcar um gol contra o Tottenham fora de casa, porque o City não conseguia. E eles precisaram de 538 minutos e 102 tentativas de gol pra conseguir fazer um golzinho. Inclusive nesse jogo contra o Tottenham, é doideira a quantidade de bola assim que parecia gol certo e que a bola não entrava por algum motivo. Era o Julian Álvares chutando e o Van de Ven salvou com a pontinha do pé. É o De Bruyne na cara do gol mandando rente à trave, mas a bola não entrava. Parecia que tinha uma espécie de bloqueio mágico lá contra o City no Tottenham Hotspur Stadium, mas saiu esse gol aí que acabou classificando o City para a próxima fase da Copa da Inglaterra, eliminando o Tottenham, né? E eu queria saber do Yuri o que ele achou dessa partida, mas também falar um pouquinho desse lance polêmico. Na minha opinião, eu sei que todo mundo vai me acusar de ser clubista, porque né, eu sou torcedor do Tottenham, declarado e tal, mas de verdade eu tento fazer meus comentários sempre de forma imparcial, não sei quando eu tô brincando, né? Acho que foi falta clara do Rúben Dias no Vicário. Porque o Rúben Dias, ele tá na frente do goleiro com a única objetivo de obstruir o goleirão e ele pula pra trás, empurrando o Vicário pra trás, o Vicário não consegue pegar na bola. Eu fui até olhar as regras do jogo aqui, né? E disse que o jogador pode se manter na frente da bola e proteger a bola se ele tiver numa distância alcançável da bola. Ou seja, quando o jogador tá com ela sob controle ou em disputa, ele pode fazer isso aí. Mas no caso aqui ele tava tentando impedir o movimento do goleiro desde que a bola saiu do escanteio. O VAR revisou, né, e não marcou a falta e validou o gol. Inclusive achei que o Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, foi bem classudo, porque perguntaram pra ele, né? Pô, o jogo foi decidido num lance polêmico, o que tu achou e tal? Ele falou, cara, juiz deu gol, o VAR chamou e ele validou o gol, então não vou reclamar não, é isso aí mesmo e segue o baile. Até porque a vitória saiu nesse lance aqui, mas o City foi muito superior ao Tottenham, né? Criou muito mais chances, aí o Tottenham praticamente não jogou. O Tottenham só se... Até o Postecoglou falou isso, né? O Tottenham só conseguiu evitar tomar o gol até o finalzinho, mas jogar de verdade não conseguiu, né? Praticamente não chutou no gol nem nada. Então foi uma classificação justa do Manchester City. Mas queria saber o que tu achou dessa partida e desse lance polêmico. Disse ele com a camisa do Tottenham vestida. Eu vi o jogo, cara, assim, impressionante o que o Manchester City faz, cara, porque o Tottenham do Ange tem uma saída de bola muito boa, a equipe que sempre tenta jogar com a bola no chão, saindo desde lá de trás, geralmente eles conseguem, né, contra qualquer equipe, mas eles jogando dentro de casa, simplesmente o Tottenham não tava conseguindo passar do meio campo, cara, com a pressão absurda do Manchester City desde o primeiro minuto. Fato. Primeiro tempo praticamente inteiro foi no campo de defesa do Tottenham, né, com o Manchester City lá em cima, e olha que o City começou sem o De Bruyne, sem o Doku e sem o Haaland, que ainda tá fora, o Haaland parece que morreu. Aliás, esse gurizinho, Oscar Bob, que tava rindo do nome dele recentemente aí, é bom de bola, hein? O Bob Esponja de Manchester, cara, não é brincadeira não. Foi ele que começou o jogo, né? Depois ele acabou saindo ali pra entrada do Doku. Só que assim, como o Pedro falou, a mística do Tottenham Hotspur Stadium contra o Manchester City tava funcionando, né, cara? Vale dizer que a primeira vez que o City enfrentou o Tottenham lá foi na Liga dos Campeões em 2019, que foi um jogo que o Agüero perde pênalti. Vrau. E logo depois desse pênalti perdido pelo Agüero, sai o gol do Son, que é o gol da vitória do Tottenham, e aí depois o Tottenham consegue se classificar no jogo da volta. E aí de lá pra cá teve vários jogos e simplesmente o City não conseguia fazer gol, cara. Até na temporada passada, que eles venceram a Tríplice Coroa com o Haaland fazendo uma porrada de gol, eles enfrentaram o Tottenham lá e perderam por 1-0 com o gol do Harry Kane, né? Então, simplesmente impressionante. Parecia que a mística era o Harry Kane, né? Porque foi o Harry Kane sair e acabou a mística, não tem mais... Não vale mais. Ainda tem um confronto na Premier League, não tem pra fazer no Tottenham Hotspur Stadium? Pela Premier League? Ah, aí já tu me pegou. Aí não sei. É possível. Porque o jogo que eles fizeram na Premier League foi aquele 3-3. Ah, é verdade, né? foi lá. É verdade, é verdade. Foi no Etihad. Ele tem Dia 20 de abril, Tottenham Hotspur contra Manchester City. 20 de abril, final da temporada. Podemos estar aí no cenário do City Liverpool se estapeando. E esse jogo pode decidir o título, tá? Porque se o Tottenham segurar o Manchester City, pode ser muito positivo aí pro Liverpool. Ah, vamos ter que fazer isso aí pra quebrar essa pro Clopão, velho. Aí depois que o Doku e o De Bruyne entraram, o Højbjerg, por algum motivo, estava tentando acabar com o eliminatório, né? Porque se terminasse empatar, teria um replay. E esse replay seria no Etihad Stadium, né? Aí o Højbjerg deu duas entregadas bizarras ali no final do jogo, mas nas duas o Manchester City acabou desperdiçando, mas no final das contas aí saiu o gol de bola parada. O Manchester City que é um time bem forte na bola parada, né? Apesar de não ser o principal deles, mas de vez em quando eles conseguem uns gols importantes aí na bola parada. Sinceramente, eu
Eu não acho falta no lance do gol, porque muitas vezes os goleiros, eles são muito protegidos, cara, sinceramente. Tem uns lances assim, cara, que o goleiro vai disputar a bola, o cara sobe normal, aí porque o cara encostou no goleiro, o goleiro cai pra trás, dá dor imortal, bota a mão na costela e o juiz dá falta, tá ligado? Eu acho isso ridículo. Se fosse marcar falta, eu também não ia achar nada demais, mas também não vejo nada polêmico demais, não. O City jogou bem melhor do que o Tottenham, mereceu a classificação e provavelmente se o jogo empatasse e fosse por replay, seria só mais um jogo para desgastar o calendário do Tottenham para ter que enfrentar o City lá no Etihad Stadium com pouquíssimas chances de se classificar. E o City segue vivíssimo na briga pela Tríplice Coroa, né, cara? Segue aí na Copa da Inglaterra, segue brigando pelo título na Premier League. E é o grande favorito, provavelmente, na Liga dos Campeões também. Vou terminar o Euro Ranking aqui com o Liverpool na primeira colocação. Parabéns pro time dos Reds aí, que venceu o Norwich por 5-2 agora na Copa da Inglaterra, né? Com uma grande atuação de um guri que talvez quase ninguém conheça, que é o Bradley, lateral direito que jogou aí. Deu 2 assistências, criou várias jogadas, estava muito bem esse gurizinho no jogo. Ele é um maluco de 20 anos que eu sinceramente não conhecia, Conor Bradley. E a torcida do Liverpool tá elogiando muito esse camarada aqui, que veio da base aí, né? E também foi um jogo em que teve o retorno aí do nosso querido Alexander-Arnold e do Robertson. O Robertson tava mais tempo já afastado por lesão. E uma partida que muitos jogadores jogaram muito bem, né, cara? O Diogo Jota fez um bom jogo. Darwin mete uma bola na trave linda, depois faz o golzinho dele também. E o Klopp segue firme e forte com o Liverpool aí, né, cara? Avançando nas competições, com várias chances de ganhar 4 taças na temporada, né? Quem sabe? Lembrando que ele tá na final da Copa da Liga, tá vivo na Copa da Inglaterra, tá lá na Europa League também e tá na liderança da Premier League. Então, quem sabe, né? Não seria engraçado se o Tottenham de novo chega no final da temporada podendo ganhar 4 títulos, aí ele de novo é vice da Premier League pro Manchester City e perde a final da Europa League pro... Quem é que tá na Europa League? Enfim, pra qualquer time que tá na Europa League seria igual foi na temporada 21-22, mas enfim. Um jogo bem tranquilo pro Liverpool, né? Enfrentando um time da segunda divisão em Anfield, tava jogando com o time titular, então não tinha absolutamente nenhum perigo pra esse jogo. Tomaram 2 gols ali, mas faz parte, aquela relaxada que se dá quando tá enfrentando um adversário muito mais fraco. Mas sempre que eles pressionavam, conseguiam fazer um golzinho ali. Então, sem nenhum mistério aí essa classificação do Liverpool, né, cara? Eles seguem na disputa pelas 4 taças, como o Pedro falou. E acho que, pra mim, é favoritaço contra o Chelsea. Acho que o Liverpool é bem mais forte do que o Chelsea pra final da Copa da Liga. Na FA Cup ainda tem a ameaça do Manchester City, né, cara? Que vai que dá uma final entre eles, cara. Seria bem interessante, porque até onde eu me lembre, nunca teve uma final entre o City do Guardiola e o Liverpool do Klopp sem ser essas Supercopas da Inglaterra, né? Uma final mesmo, assim, numa FA Cup, numa Copa da Liga ou numa Champions, por exemplo, nunca teve. Então, seria da hora se eles chegassem pra final da FA Cup. E na Premier League, o Liverpool tá ali sendo líder, porém, deixa eu pegar aqui a tabela certinho. O Liverpool nesse momento tá com 48 pontos, 5 a mais do que o City, só que o City tem um jogo a menos. O City provavelmente vai vencer esse jogo a menos e vai a 46, então são apenas 2 pontos separando eles, né, cara? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Klopp, mas aí o Klopp pode ter o seu carrasco, o Pep Guardiola, mais uma vez aí atrapalhando a vida dele nessa temporada. Mas mesmo assim, na temporada merece muitos elogios, porque o Liverpool tá passando por uma reformulação, né? É um time bem diferente do que era nas últimas temporadas e mesmo assim o Klopp mantém um time sendo muito, muito, muito competitivo. Esse foi o nosso Euro Ranking. Tá aqui o gabarito: Liverpool, City, Leverkusen, Real Madrid e Inter de Milão. Quem será o líder na semana 21? Você saberá nos próximos episódios.